Alguns jogos de videogame parecem absolutamente deslumbrantes com ótimos gráficos, mas nunca realmente decolam em sucesso no mainstream ou correspondem ao seu potencial de jogabilidade. Hoje falaremos dos 10 jogos com gráficos incríveis que fracassaram de uma maneira ou de outra, seja criticamente, comercialmente ou algo entre os dois. Vamos começar pelo número 10 e abordar o óbvio, o elefante rosa na sala, Anthem. Anthem, especialmente antes do lançamento, parecia realmente um destaque gráfico. Demos iniciais do jogo mostravam seu personagem andando em primeira pessoa pela área de uma vila, com modelos de personagens incríveis, animações e iluminação realistas em um mercado de ficção científica lotado. À medida que você se preparava para entrar em seu Javelin, seu traje mecânico parecido com o do Homem de Ferro. O traje tinha uma quantidade insana de detalhes, reflexos e luz, mas no lançamento final acabou parecendo um pouco abaixo do esperado. Os Javelins ainda pareciam muito legais. Os mundos em que você voava eram bastante vastos, mas mesmo que você pudesse argumentar de um jeito ou de outro que o jogo era bonito, a jogabilidade em si não era tão boa. Você provavelmente já ouviu o suficiente sobre Anthem neste ponto, sendo um dos maiores fracassos da EA e da BioWare, os serviços oferecidos no jogo eram algo que ninguém realmente quis, simplesmente porque nada parecia realmente funcionar ou era empolgante. Voar e explodir coisas era incrível, mas quando se tratava de missões, construção de mundo, tipos de inimigos, não era bem o que as pessoas estavam procurando. Ainda assim, com efeitos de partículas, efeitos climáticos e ambientais e a customização do seu Javelin, o jogo acabou ficando bonito. Esse é o ponto desta lista, mas infelizmente o jogo não foi tão bom. Agora passando para o número 9, Marvel Avengers. Há muito debate sobre este jogo porque é uma base de jogadores, há algumas pessoas por aí que gostam desse jogo, então não vamos falar mal de você. Faça o que você gosta, todo mundo tem seu jogo favorito e para muitas pessoas Marvel Avengers parecia incrível. Era um jogo impressionante e chamativo com personagens da Marvel com aparência realista, com aqueles serviços de jogatinas online intermináveis, que muitas pessoas simplesmente não estavam procurando em um jogo dos Vingadores. Se você está conectado no mundo da internet, provavelmente já ouviu a maioria das reclamações sobre o jogo do ponto de vista da jogabilidade e oferta de conteúdo, mas não se pode negar que o jogo tem uma boa aparência. Os designs dos personagens, mesmo que antes do lançamento algumas pessoas não gostaram, a maioria dos personagens, especialmente após o lançamento, acabaram ficando bem bacanas. Os ambientes são bastante legais, especialmente na campanha de um jogador, as cutscenes, construção dos personagens, a aparência de alguns dos trajes, os efeitos visuais, as texturas, a iluminação, tudo parece muito bom. Mas porém é lamentável que o jogo em si não foi exatamente o que algumas pessoas estavam esperando. Em oitavo lugar, temos Rise, Son of Rome, um jogo que originalmente serviu como título de lançamento do Xbox One e uma vitrine gráfica desenvolvida pela Crytek, que acabou não ficando muito satisfeita com as vendas do jogo no Xbox One após o lançamento. Pelo que sabemos, parece que muito depois do lançamento ele acabou vendendo 1,3 milhão de unidades, e no final das contas, apesar do jogo não ser ruim, para muitas pessoas foi uma experiência esquecível. Você viu um combate, uma missão no jogo, e já parece que viu tudo, mas esse jogo arrebatou um pequeno grupo de fãs porque tem alguns momentos bem legais, mas ainda assim não se tornou uma franquia ou algo do tipo como as pessoas esperavam, mas definitivamente entregou no quesito gráfico. Acredite ou não, até hoje, apesar de ser um jogo de lançamento do Xbox One, Rise, Son of Rome se mantém atual, especialmente se você jogá-lo no PC, é claro. Este jogo tem personagens e ambientes grandes bem detalhados, uma iluminação incrível e animações realmente legais de golpes finalizadores de combate. A Crytek realmente se esforçou neste jogo, eles definitivamente queriam dizer, ei, sim, nós somos as pessoas que fizeram o Crysis e agora estamos fazendo este jogo legal de guerreiro romano, e eles conseguiram 100% fazer isso, então fale o que quiser sobre Rise, Son of Rome. Pelo fato de nunca ter recebido uma sequência, talvez você queira chamá-lo de fracasso, talvez a própria Crytek o chame de fracasso, mas convenhamos, o jogo parece bem legal. Em sétimo lugar temos NEC 1 e 2. Esses jogos de plataforma inofensivos foram realmente projetados para mostrar o poder gráfico do PlayStation 4, especificamente com efeitos de partículas e como o personagem de NEC foi construído a partir de um monte de voxels diferentes, todos se movendo em tempo real mais do que já vimos em um personagem antes. Com sua atmosfera divertida, leve, cartunesca, nítida e brilhante, foi definitivamente audacioso, mas a jogabilidade em si, a verdadeira simplicidade dela, o fato de ser um jogo para toda a família, não ajudou NEC a realmente se conectar e decolar na sala de estar, seja na América do Norte ou no Japão.
Na verdade, NEC 2 relatadamente fracassou muito no Japão depois que foi lançado e nem mesmo conseguiu entrar no top 20 de lançamentos de software quando foi lançado, o que é doloroso. Nessa lista estamos falando de jogos que perderam o alvo ou fracassaram ou voaram muito perto do sol, mas NEC sabia o que era, fez o que se propôs a fazer. Era um jogo de plataforma divertido e descontraído e parecia muito bonito, especialmente NEC 2 em certos momentos específicos. Realmente parecia uma espécie de animação da Pixar ou Disney ganhando vida, só não vingou. Mas ainda podemos dar a NEC o respeito que ele merece. No sexto lugar, temos Assassin's Creed Unity, que caramba, este jogo é realmente muito bom. O infeliz problema que o impediu de voar mais alto, não foi que ele tenha sido um fracasso comercial, na verdade ele aparentemente vendeu muito bem segundo relatos. O que realmente o impediu e o fez cair do pedestal foi o estado técnico em que ele foi lançado inicialmente. A versão para console do jogo tinha taxas de quadros terríveis, a versão para PC não era muito bem otimizada e é claro, você já deve ter visto todos os glitches até agora. Assassin's Creed Unity tinha glitches pra caramba, com os olhos das pessoas saltando das suas caras, contorções horríveis dos personagens, tudo o que imaginar. Mas agora olhando de volta para o jogo, pelo menos com ele rodando bem, é um jogo decente da série Assassin's Creed e é absolutamente lindo, desde as novas animações de parkour de como o personagem pode subir e descer prédios, o que ainda fico surpreso é que eles não continuaram isso em jogos posteriores, até o nível de detalhe de Paris e até mesmo nas ruas da cidade, cheias de personagens em meio à Revolução Francesa e até a recriação da Catedral de Notre Dame, e como a Ubisoft realmente a usou como referência histórica, já que a Catedral Real infelizmente pegou fogo alguns anos atrás. Isso diz muito sobre o detalhe gráfico, a fidelidade do jogo, isso é incrível. E infelizmente por causa da recepção crítica inicial, do estado técnico em que estava, realmente não teve sua chance de brilhar e atingir seu potencial técnico. Mas com este jogo, eu vou dizer, se você não jogou ou se jogou no lançamento e não ficou feliz com ele, volte e confira novamente. Você pode ficar feliz em encontrar um jogo da série Assassin's Creed bastante decente e realmente bonito. A seguir na quinta posição temos o Blair Witch VR, que é um spin-off do jogo Blair Witch em primeira pessoa da Bloober Team. Blair Witch VR é na verdade uma maneira melhor de jogar o jogo Blair Witch. O jogo normal tem ambientações legais como algumas florestas e tem também momentos de terror e algumas mecânicas interessantes, mas não conseguiu realmente corresponder às expectativas. No entanto, coloque tudo isso em realidade virtual e o jogo fica simplesmente melhor o suficiente para torná-lo cativante e interessante. Não é uma recriação exata do filme original, e desde que você não esteja esperando por isso, você se divertirá bastante com o jogo. Infelizmente Blair Witch VR não parece ter decolado, não vimos muitas pessoas falando sobre o jogo. Na verdade, ele teve sua parcela justa de avaliações negativas de jogadores, mas quanto mais você procura saber sobre ele, muitas pessoas estão felizes com o jogo e com razão, é uma experiência legal e definitivamente te leva a lugares. E também tem um cachorro da hora no jogo, então ganha pontos por isso. A seguir na quarta posição temos Ancestors, The Humankind Odyssey. Este jogo não foi necessariamente um fracasso financeiro, pois vendeu 1 milhão de unidades confirmado pelos desenvolvedores. Mas este foi um jogo em que visualmente parecia incrível e em última análise, os conceitos de jogabilidade não corresponderam à promessa. A premissa de Ancestors é que você começa como uma criatura primitiva e lentamente aprende a se comunicar, usar ferramentas, caçar para sobreviver e lentamente evoluir até o Homo sapiens. O jogo tem florestas densas, animais e vida selvagem incrivelmente detalhados e animações realmente incríveis. Especialmente quando você está correndo e escalando as árvores. Outro ponto interessante é ver seu personagem passar de caminhar em 4 membros para caminhar em pé é bem legal, mas acabou sendo um jogo muito repetitivo que não foi a lugar nenhum e não teve a recompensa que você provavelmente esperava. Ele recebe muitos pontos pela criatividade, mas ele realmente não atingiu seu objetivo. O jogo é bonito graficamente, parece realmente ótimo, mas não chegou lá. A seguir no número 3 temos Agony. Agony é incrível em termos de aparência. Se você gosta de qualquer tipo de terror, seja terror de ficção científica, terror corporal, terror grotesco, coisas que parecem álbuns de black metal, Agony é um sonho realizado. Infelizmente o jogo construído em torno dessa atmosfera é apenas um tipo de jogo de terror abaixo da média, onde você foge de uma criatura e se esconde, e é basicamente isso, com fases lineares e simples. Basicamente todo o design do jogo, a maneira como ele é construído, não aproveita em nenhum momento o quão bom ele poderia ter sido.
Os designs das criaturas, os próprios ambientes, a violência, a feiura de tudo isso não atinge as alturas que poderia ter alcançado, e isso é uma pena porque de todos os jogos desta lista, este em particular é realmente sobre os conceitos criativos, o verdadeiro design artístico por trás de tudo isso e como infelizmente o jogo não conseguiu entregar essas coisas. Foi decepcionante. De acordo com alguns relatos, o jogo se saiu até que bem para os desenvolvedores, vendeu mais de 160 mil cópias, que para um estúdio pequeno talvez você não o chame de fracasso, mas certamente não abalou o mundo. Agora em segundo lugar, temos The Dark Pictures Anthology, Man of Medan. Esta é a série de antologia de terror da Supermassive Games. Este é o primeiro jogo. Man of Medan acontece no sul do Oceano Pacífico e é sobre 4 amigos universitários em uma aventura que, é claro, lentamente se torna uma história de terror assustadora. Esse jogo foi seguido do sucesso de Until Dawn da mesma produtora, então as expectativas eram realmente altas e Man of Medan não foi tão bom assim. Não foi muito recompensante jogá-lo, foi meio chato. Dito isso, não queremos jogá-lo na lama como um todo, ainda gostamos dos desenvolvedores e a série que veio depois, Dark Pictures Anthology acabou sendo melhor. House of Ashes, o último jogo publicado na série Dark Picture é realmente muito bom. Então não se confunda, mesmo que o primeiro jogo não tenha sido tão memorável, ainda assim parece incrível. O navio assustador e escuro, tudo molhado, e toda a atmosfera sombria, realmente fez maravilhas e na verdade salvou o jogo. A Supermassive Games aprimorou bastante em Dark Pictures e acabou fazendo jogos melhores a partir dali. Todos eles parecem realmente ótimos graficamente, desde as capturas faciais até os detalhes da aparência dos atores no jogo, a iluminação, enfim, eles fizeram um ótimo trabalho. Agora em primeiro lugar, claro que vamos mencioná-lo, The Order, 1886. Este foi um jogo para PlayStation 4, foi muito divulgado, parecia incrível mas infelizmente foi muito curto e deixou as pessoas insatisfeitas. Bom, eu sou um defensor deste jogo, eu realmente gostei muito apesar de você poder terminá-lo em 4 horas, o que é uma grande decepção. O estilo visual é incrível, é uma abordagem diferente de Londres dos anos 1880 com um toque de ficção científica. Você é Galahad, um cara durão atirando em outros caras e criaturas com armas de laser bem maneiras em um ambiente gótico muito legal. Este jogo parecia incrível na época, foi um jogo exclusivo do PlayStation 4 e tinha visuais excelentes, infelizmente nunca foi atualizado. Mesmo jogando no PS5 agora, o jogo nunca recebeu nenhum amor, ainda é 30 FPS e não sabemos se vamos receber uma sequência porque parece que a Sony realmente seguiu em frente depois disso, as pessoas não ficaram muito satisfeitas com o jogo então foi isso. Gostaria que houvesse uma sequência, mas parece que vou morrer esperando. Nessa lista falamos de alguns jogos com ótimos visuais que não se saíram tão bem de uma forma ou de outra. Temos alguns outros exemplos que merecem ser mencionados, podemos incluir Resident Evil Resistance. Foi aquela DLC multiplayer para os remakes de Resident Evil que parece realmente muito bom porque roda na engine moderna do Resident Evil. Os personagens e ambientes parecem deslumbrantes, mas infelizmente o jogo não decolou. Também temos que mencionar Killzone Shadowfall, o jogo frequentemente esquecido de Killzone, o jogo de lançamento do PlayStation 4 que parecia absolutamente incrível, mas era apenas um jogo de Killzone totalmente esquecível. Ainda assim, esses são alguns jogos em que achamos que os gráficos valiam a pena celebrar mais do que qualquer outra coisa. Então queríamos ouvir de vocês nos comentários, existe algum jogo que você jogou que tinha ótimos gráficos, mas simplesmente não atendeu às suas expectativas ou foi um fracasso comercial? Vamos conversar nos comentários abaixo. Se você se divertiu assistindo a este vídeo hoje, tudo o que precisa fazer é clicar no botão de curtir, isso realmente nos ajuda. E se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal porque publicamos vídeos todas as semanas. Como sempre, obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.